E agora vamos falar de uma parte do corpo que tantas vezes ignoramos, os nossos pezinhos. Além de suportar o peso do corpo, estão sujeitos a um enorme desgaste e são a base que nos sustenta. Pois hoje vamos ficar a saber que cuidados devemos ter, uma vez que, nesta altura do ano, o calor potencia a propagação de vários fungos, causadores das não desejadas micoses. Para nos dar conselhos, temos aqui connosco o médico podologista Pedro Serra. Olá, muito boa tarde. Olá, então o que é isto? Os fungos, e pensar em pés e em fungos é assim uma coisa que, pronto, não é bonita de se pensar, mas existe e anda a dar cabo das unhas de muita gente, não é? É verdade. Das unhas dos pés, também das unhas das mãos, sim. mas muito mais frequente nas unhas dos pés, porque mais difícil de tratar é muito também. mais difícil de tratar. Existem fatores associados para isso acontecer, o facto das unhas dos pés crescerem mais devagar e o facto das unhas dos pés terem uma proteína que se chama queratina, que é o principal alimento do fungo. Na realidade, as micoses são infecções causadas por fungos, ou seja, por agentes, por micróbios, que são muito vulgares, que existem muito facilmente à nossa volta, que muitas vezes são transportadas por veículos como os nossos melhores amigos, os animais, que pela nossa atividade de trabalho ou pelas nossas atividades de ginásio também podem ser uma forma. Vamos já parar aí nos animais. Como é que os animais nos podem contagiar as unhas e passar os tais ditos fungos? Na realidade, o que acontece é que os nossos melhores amigos também têm no pelo e na pele uma proteína, que é a queratina, que é o nosso principal constituinte ou ingrediente para se formar uma unha. E o que acontece é que os fungos são parasitas, são oportunistas e alimentam-se dessa proteína. O que é que vai acontecer? Acontece que muitas vezes os nossos animais estão contaminados, nós até nem nos apercebemos e eles muito mais facilmente de certa forma, contactam com fatores de risco, ou seja, andam no chão, não têm a mesma higiene que nós temos porque não tomam banho todos os dias, rebolam-se por todo lado e depois entram dentro de casa e vão se sentar no nosso tapete. E nós mexemos e até eles se deitam aos nossos pés, por exemplo, e o que acontece é que eles também são um dos veículos para transportar esses micróbiositos para dentro de uma casa. simples festa que nós, ou uma criança pode fazer a um cão, pode ser um fator de contágio? Não diremos tanto porque tem que existir condições ambientais ideais, ou seja, porque é que as micoses aparecem mais nas unhas dos pés? Porque os pés estão habitualmente dentro do calçado. Nesta altura do ano, nem tanto, porque andamos com o calçado mais aberto. Mas a realidade é que o calçado, principalmente em Portugal, é fechado durante 8 meses por ano, essencialmente. E o pé tem um efeito estufa que, de certa forma, cria as condições ideais para que o fungo exista. Pior se usarmos, por exemplo, calçado com sola plástica, borracha... Calçado com materiais sintéticos é pior. Ou meias. E meias também. Por isso, tudo o que sejam fibras naturais e calçado mais ventilado, mesmo os ténis ou sapatilhas, se forem mais ventilados, são melhores. O que acontece é que os fatores ambientais, como a umidade, a temperatura, o calor, não é? E o facto de ser fechado e escuro faz com que mais facilmente o próprio calçado seja um veículo de contágio. Quando nós contactamos com o animal, habitualmente não existe uma porta de entrada, mas nas unhas dos pés é mais fácil que essa porta de entrada exista, uma pequenina fissura, ou porque a unha quebra, ou nós ao cortarmos a unha somos descuidados e pode ser esse fator de porta de entrada para o fungo. Por exemplo, as senhoras que vão arranjar os pés e as mãos têm menos propensão a ter fungos, porque está sempre tudo arranjadinho, limpinho e desinfetado, ou a coisa funciona ao contrário? Isso é um bocadinho controverso, porque o que acontece é que muitas vezes nos salões de estética podem não existir as melhores condições de asepsia, ou seja, as melhores condições de higiene, as melhores condições para desinfetar um material. Então aquilo que nós achamos que, por exemplo, um bocadinho de álcool é suficiente, realmente não é eficaz para matar o fungo ou para matar os esporos, que são uma espécie de ovinhos. Mas os alicates, aqueles instrumentos todos que têm as manicures, se forem esterilizados, já nos livram de apanhar os fungos? Exatamente, se forem devidamente esterilizados. Ou seja, se forem esterilizados num equipamento próprio para efeito, tal como se fosse um material cirúrgico, aí sim nós estamos a reduzir a hipótese de contágio. Caso contrário, estamos ainda a aumentar mais a hipótese de contágio.
Temos este nome, que se chama onicomicose, não é? Que é, enfim, a patologia, a doença, palavrão, não é? O tal palavrão, do que acontece às nossas unhas. E temos também algumas imagens para mostrar até que ponto é que pode chegar uma unha que apanhou um fungo. Nós vamos ver algumas dessas imagens para perceber, bem, isto tem muito mau aspecto, isto é já um estado muito avançado, ou não? Ou isto rapidamente se propaga e pode chegar a este ponto? Não necessariamente. Na realidade, no caso da imagem, começou por ser um traumatismo, uma pisadela, em que a unha pisou e num espaço de poucas semanas chegou a este Um traumatismo pode potenciar, o oportunista que é o fungo? O que acontece é que quando existe um traumatismo, uma pancada, pode levantar ligeiramente a unha, cria-se a porta de entrada e o fungo lá entra e aproveita-se desse facto para entrar. Isto é uma unha que está distrófica, ou seja, que está totalmente afetada e que para tratamento tem que ser limpa, ou seja, tem que ser raspada, rebaixada, removida a porção de unha que está solta para se começar a tratar a partir daí. Alguém que dá uma pancada, tem uma pisadela, fica com a unha traumatizada, tem que ficar à cautela imediatamente para não permitir que o tal fungo entre, porque senão tem um segundo traumatismo para tratar, não é? Deve fazê-lo e até por cautela pode começar a utilizar um antifúngico local, ou seja, um medicamento que é de venda livre, em qualquer farmácia vai encontrar. Existem em sua forma de sprays, de canetas, de cremes, de loções. Para prevenir. E que pode logo, numa primeira fase, começar a aplicar no sentido de prevenir realmente essa potencial infecção. Vamos ver mais uma imagem do que pode acontecer. Eu penso que trata também uma unha de um pé. Coitada, esta de unha já tem pouco, não é? Já é outra coisa qualquer. Esta de unha está muito feita. Este é um caso muito particular, em que tem uma coloração branca. Apesar de tudo, a micose é mais superficial, afeta mais a superfície. Dá uma sensação de tipo bolor. Faz lembrar aquele bolor do queijo, uma coisa assim. E, realmente, o bolor também é um fungo. Então, o que deve acontecer, deve ser removida toda a superfície da unha, que no caso não é doloroso. Pode parecer, mas não é doloroso. É quase como raspado. E as pessoas fazem isso em casa ou têm que ir a um podologista o ideal é fazer isso no âmbito de uma consulta. Até porque, para diagnóstico, é importante perceber que, para tratar, deve ser o remédio certo, ou seja, o medicamento indicado. Então, o que acontece é que nem todos os fungos são iguais, nem todos os fungos. Existem sensivelmente 230 mil espécies de fungos identificadas, sendo que 100 podem afetar o homem. E dessas 100, existem medicamentos que estão mais direcionados para um tipo de fungo e outros mais para outro tipo de fungo. O outro fungo que estava aqui era um dermatófita, outra imagem. Esta é uma cândida. E as cândidas são mais leveduras e, como tal, têm que ter uma abordagem diferente. Temos aqui outro exemplo. Parece um bocadinho mais suave, mais brando, ainda que não sei. Esta é mais grave ou não? Não é. Esta aqui é menos vulgar, apesar de tudo. Porquê? Porque não afeta tanto a ponta da unha, mas afeta mais a zona da raiz da unha. Isto muito provavelmente aconteceu porque, principalmente as senhoras, têm a tendência a tirar as cutículas e a cutícula também é uma barreira de proteção da unha, ou seja, existe para proteger o espaço entre a pele e a unha, para que não exista a porta da entrada, a dita porta de entrada para o fungo. E neste caso o que aconteceu é que provavelmente ao remover a cutícula criou-se condições para que logo na raiz da unha... Abriram a porta, anda cá fungo, estás à vontade para entrar. E ele entrou precisamente para a zona pior, que é a zona da raiz da unha. Aqui temos na mão, onde é menos vulgar, não é? É menos vulgar, realmente é menos vulgar pelas condições ambientais também, e porque nós temos muito mais cuidados de higiene com as mãos do que com os pés. O facto de estar ao ar também... Ao ar também ajuda, não está fechado. De qualquer das formas, há determinadas pessoas que têm trabalhos que obrigam ao uso de luvas constantes ou a utilizar as mãos imersas em água e que podem também ser um fator de risco para o desenvolvimento de uma micose. Esta é uma micose que é lateral na unha, ou seja, não afeta toda a unha, é mais no lateral da unha e deve ser tratada também com um antifúngico local. Estes tratamentos levam muito tempo, são ao ritmo de crescimento da unha? É verdade, demoram mesmo muito tempo. Acontece é que, principalmente a unha dos pés, demora mais tempo a crescer do que as unhas das mãos. Normalmente afeta mais a unha do dedo grande. Também é a unha que tem maior extensão e, por isso, maior número de células de queratina para o fungo. E o que acontece é que também as unhas dos pés têm um crescimento mais lento. Elas demoram, em média, 2 meses. O tratamento leva quanto tempo a fazer uma unha de um pé? Se estiver totalmente afetada, provavelmente demorará 1 ano ou mais. Tempo. É muito tempo. Antes de vermos o vídeo com o tratamento, só uma pergunta, aliás já estamos a vê-lo, mas uma pergunta. Quem faz, por exemplo, unhas de gel, corre maior risco
as senhoras de contrair um fungo? De certa forma corre, porque estamos a criar o efeito oclusivo, ou seja, estamos a fechar a unha debaixo de uma camada em Não que deixa respirar. não a respira, ela está mais escura, tem mais umidade e o que acontece é que por muito que nós sejamos cuidadosos nunca conseguimos higienizar bem a unha. Aqui estamos a ver um tratamento em que se corta a unha praticamente toda, na parte que está solta. É isto que se deve fazer, é cortar a parte lesionada e depois aplicar o tratamento? O que acontece, e o vídeo surge também por uma razão. Aqui, uma das formas de fazer o correto diagnóstico é remover uma porção de unha e mandar para a análise. O que acontece é que a unha que está doente, está desvitalizada, está morta, por isso deve ser removida. E é totalmente indolor, é quase como quando nós batemos e a unha levanta, a unha deixa de nos doer. Então deve ser removida até para criar espaço para que a unha nova cresça e tenha o seu espaço totalmente livre, senão aquela barreira física vai fazer com que a unha nova não consiga desenvolver-se, vai tornar a ficar doente e vamos manter aquilo durante anos e anos e anos. As senhoras que gostam de pintar as unhas dos pés, se tiver este problema durante um ano, esqueçam lá a beleza, têm é que tratar da unha. A beleza quanto obrigas, não é? Porque assim, se quisermos privilegiar a beleza, dificilmente conseguiremos tratar. Existem vários tipos de tratamento, que são medicamentosos orais ou locais, ou seja, medicamentos que são utilizados para o tratamento de fungos tomados ou aplicados na unha, e repito, pode ser uma caneta, pode ser um verniz, pode ser um creme, um spray, mas todos eles a unha tem que estar livre, não pode ter verniz. A outra opção também, que é mais recente, são os tratamentos com recurso a laser, que também funcionam bem, se forem lasers específicos para o tratamento da unha, mas, mais uma vez, nós temos que atuar diretamente naquilo que chamam o leito subungual, que é aquilo que as pessoas chamavam antigamente o sabugo, e na unha que está ainda razoavelmente boa e que pode ser tratada, e não pode ser tapada com nenhum verniz de cor. Muito bem, deixamos aqui uma série de dicas interessantes para já, para prevenir e depois para tratar este problema que não mata, mas mói e é muitíssimo desagradável e acaba por ir num crescente, não é? Quem tem este problema, se não tratar, vai aumentando... E vai passar para as outras unhas. E vai passar para as outras unhas e até para as outras pessoas. Para as outras pessoas, porque é de contágio e pode passar raramente, mas pode passar para outras zonas do corpo. Pior ainda. Pior ainda. Portanto, há mesmo que tratar, não é só uma questão estética. Dr. Pedro, muitíssimo obrigada pelo seu esclarecimento. Um aplauso para o Dr. Pedro.